Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 e versículo de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 e versículo de número 13. Está escrito assim na palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos, em concordância com o que foi orado nesse instante, pedir que o Senhor venha falar conosco. A sua palavra foi cantada, a sua palavra foi orada, sua palavra foi lida e chegamos na hora da sua palavra ser pregada. Lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor me tome em tuas mãos, como tem feito nos últimos anos, e me use, a despeito das minhas limitações, para a proclamação do seu Evangelho. Tome-me em tuas mãos e usa-me para a glória do seu nome, como lhe apraz. Faça de mim um instrumento do seu amor, um instrumento da sua paz, um instrumento de proclamação. Essa é a oração que eu faço e a faço no nome de Jesus, o nosso único mediador, o nosso intercessor amado, o nosso advogado, o nosso Redentor eterno. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós estamos meditando nesta carta, que é considerada a carta da alegria, com o tema da carta da alegria em dias de tristeza. Esse é o pano de fundo de todas as mensagens que foram pregadas, que foram transmitidas até agora. O corpo destas mensagens sempre teve algo a ver com o Evangelho, com a boa notícia, com a boa nova. Mesmo em tempos de alegria, de tristeza, o Evangelho é a grande notícia da alegria. O Evangelho é a anunciação da vitória. O Evangelho é a proclamação de que a morte foi derrotada, de que o inimigo foi vencido e que, enfim, os homens podem retornar em direção ao Senhor Deus. Homens que estavam distanciados pelo pecado, homens que estavam distanciados pela morte, por meio da morte de Cristo Jesus, a boa notícia se espalhou, a guerra foi vencida, o caminho, mais uma vez, foi aberto. No entanto, o Evangelho, que é pura graça, misericórdia e compaixão, não pode ser recebido, não pode ser tratado, não pode ser absorvido por crentes e vivido de qualquer maneira. Apesar de ser de graça, essa graça foi cara. Essa graça custou muito e essa boa notícia deve ser introjetada, deve ser vivida, deve ser recebida, deve ser abraçada com todas as responsabilidades que o Evangelho exige. Nessa noite, nós olharemos a soberania de Deus no ato de salvar, mas olharemos também a responsabilidade humana no ato de se santificar. Soberania de Deus e responsabilidade humana
São duas realidades evangélicas que não podem ser separadas. Paulo estava dizendo a esses irmãos que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho. Paulo disse a estes, no capítulo 1, no versículo de número 23 até o versículo de número 26, que apesar de não estar com eles, apesar desta dúvida que pairava na mente do apóstolo Paulo, se entregar à morte ou ficar vivo, Paulo havia optado por ficar vivo, mesmo distante desses irmãos, era melhor permanecer na carne para o progresso espiritual desses irmãos. Versículo de número 23 diz: Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, disse Paulo, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Permanecerei a fim de que aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O que Paulo está dizendo é que a permanência de Paulo na carne, mesmo ausente do convívio com esses irmãos, era necessário para o progresso desses irmãos no Evangelho, para o progresso desses irmãos na salvação. Versículo de número 27, Paulo então os exorta, dizendo, eu vou ficar na carne para que vocês progridam, e um desses aspectos da progressão é que vocês vivam, acima de tudo, de modo digno dessa boa notícia, em concordância com essa boa notícia, afeiçoados à boa notícia, a ponto de viver de acordo com a boa notícia. Paulo não apenas exorta esses irmãos a viver de modo digno do Evangelho, mas no versículo 5, Paulo os exortará mais uma vez, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então entendam bem, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia do fim da guerra. Mas ninguém pode abraçar o Evangelho sem abraçar as exigências do Evangelho. Deus salva de forma gratuita, graciosa. Deus entrega a salvação aos eleitos sem exigir dos eleitos contrapartida. Deus não está negociando a salvação é entregue de graça. No entanto, ser evangélico não é viver de qualquer maneira. Ser evangélico é viver no progresso da fé. Ser evangélico é viver em concordância, em dignidade com o Evangelho. Ser evangélico é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ser evangélico é assumir a responsabilidade da graça recebida. Assumir a responsabilidade da misericórdia outorgada, receber a responsabilidade de ser um receptáculo do amor de Deus. Paulo então vai exortar esses irmãos a mais uma responsabilidade. Versículo de número 12, Paulo diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A exortação já está clara, mas antes de nós chegarmos até a exortação, é necessário perceber algumas exigências secundárias que estão presentes na fala de Paulo. Um primeiro aspecto que nós não podemos deixar passar é que a religião, a fé evangélica, esta crença que nós declaramos, confessamos, essa forma de acreditar é uma crença pautada no amor.
O islamismo, o islão, se chama submissão. Já o evangelho é o amor. Já o evangelho é caracterizado pela morte do Filho de Deus, pela entrega do Filho de Deus em amor, por amor. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo e esse amor foi manifesto em ações. Paulo diz assim, pois, amados meus. Paulo os amava. Paulo os amava porque sabia que, em primeiro lugar, Deus havia amado aos filipenses. E esta realidade do amor é uma realidade que eu e você temos e devemos desfrutar. Somos amados de Deus, fomos amados por Deus. Os versículos anteriores nos mostram esse amor de forma efetiva, de forma real. Pois Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo com que devia se apegar. Antes, por amor, Jesus se esvaziou. Por amor, assumiu a forma de servo. Por amor, tornou-se semelhante a homens e fora reconhecido como homem. Por amor, se humilhou. Por amor, se entregou à morte. Por amor, abraçou a cruz. O Evangelho, o cristianismo, é a fé do amor. E obviamente, se somos amados por Deus, se somos amados de Deus, temos obrigação de amar uns aos outros. Paulo demonstra isso. Amados meus. A característica que nos define é o amor. A característica que nos distingue do mundo é o amor. Não apenas o amor de Deus em nossa direção, mas o amor que nós demonstramos uns para com os outros. O amor vertical e o amor horizontal são marcas do cristianismo. E em terceiro lugar, Paulo é um pastor, Paulo é um líder, e toda liderança evangélica deve ser pautada em amor. Vivemos uma época em que usurpadores do evangelho, ladrões, salteadores, que não entram pela porta, mas que pulam o muro, transformaram a fé evangélica numa fé de negociatas, numa fé de terror e horror, numa fé de imposições, negando que Deus amou o povo, negando que o povo se ama e negando principalmente que a liderança evangélica deve ser caracterizada pelo amor. Paulo era um líder que amava, amados meus. Paulo era um líder real, de carne e osso, exercendo uma liderança verdadeira que é totalmente caracterizada pelo amor. Mas caracterizar uma liderança pelo amor não significa deixar de exortar quando é a hora de exortar. Deus nos ensina, citando o Antigo Testamento, o livro de Provérbios, que o pai corrige aquele a quem ele ama, que o pai disciplina os seus filhos amados, e ao disciplinar os seus filhos, demonstra o profundo do seu amor. O Evangelho é a boa notícia é uma boa notícia de amor, mas essa boa notícia deve ser encarada com responsabilidade, a ponto de ouvirmos as exortações e vivermos por ela. O Evangelho não pode ser vivido de qualquer maneira. O Evangelho não pode ser praticado de qualquer maneira. Deve ser praticado em amor, mas também em obediência. E é isso que Paulo irá dizer. Os filipenses sempre obedeceram a Paulo.
Quando Paulo estava com eles, quando Paulo plantava essa igreja, quando Paulo os visitou, quando Paulo se relacionava fisicamente com esses irmãos demonstravam uma obediência tremenda. Mas Paulo diz que a obediência é uma característica do Evangelho. Faz parte da responsabilidade humana obedecer ao Evangelho. Faz parte da responsabilidade humana viver de acordo com o Evangelho. Faz parte da responsabilidade humana ter o mesmo sentimento que Jesus teve de humildade no Evangelho. Não há amor distanciado da obediência. Não há boa nova que restrinja ou que negue a necessidade de obedecer. Paulo diz a esses irmãos: vocês devem permanecer nesta obediência, principalmente agora que eu estou ausente. Irmãos, traga tudo isso para a nossa época. O que nos caracteriza como cristãos é o amor de Deus às nossas vidas, o amor que temos uns aos outros e o amor da liderança para os liderados. Essa é uma característica que nos une, que nos norteia, que nos define. No entanto, é impossível viver esse amor de forma desobediente. E eu poderia parafrasear Paulo: enquanto estávamos juntos, obedeciam aos seus líderes. Mas agora, pelas circunstâncias da vida, que estamos distanciados, é hora de continuar obedecendo e obedecer mais ainda. No caso de Paulo, a ausência motivada pela prisão. No nosso caso, a ausência motivada pelo vírus, pela Covid-19. Não significa que porque não estamos juntos em carne, nossa relação de amor diminuiu, muito menos nossa relação de obediência a Deus e aos líderes deve ser negligenciada. Paulo diz que a liderança deve ser amorosa. Paulo diz que há uma realidade da própria liderança, deve existir liderança. Mas o que Paulo está enfatizando é que há a realidade e necessidade da obediência. A obediência cristã é uma ideia de submissão, estamos submissos ao cabeça e por isso o obedecemos. A obediência é uma característica cristã, começando por Cristo. O autor aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 7 a 9, diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência destas coisas que sofreu. Jesus é caracterizado pela obediência. O autor aos Hebreus nos diz que por isso ele foi aperfeiçoado, tornando-se autor da salvação eterna para todos os que agora lhe obedecem. Eu disse que a encarnação de Jesus e morte de Jesus foi um ato de amor, e sem dúvida o foi, mas também foi um ato de obediência. Versículo de número 5 até o versículo de número 8, diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O cristianismo é pautado pelo amor,
mas é pautado também pela obediência, é um amor obediente, é uma obediência amorosa. Essas são características evangélicas, características do Evangelho, característica de todos aqueles que seguem o caminho do ou o caminho do cristianismo. Jesus foi obediente, sua obediência foi pautada pelo sofrimento, sua obediência o levou até a cruz. Paulo nos diz em Romanos que graças a Deus, porque outrora nós éramos escravos do pecado, contudo agora eu e você, os crentes de Roma e todos os crentes vieram a obedecer de coração a forma de doutrina àqueles que fostes entregues. Cristo obedeceu. Os cristãos de Roma obedeceram à doutrina que fora entregue pelos seus líderes. Irmãos queridos, irmãos amados, amados meus, muito mais agora que estamos separados, vocês devem obedecer ao Evangelho e obedecer ao Cristo do Evangelho. Devem viver uma vida de constante, de contínua, uma permanência na obediência. E note você que a obediência é uma submissão, é estar debaixo de uma missão maior. A obediência é uma realidade cristã, a obediência é uma realidade de Cristo. Mas essa obediência, mesmo sendo real, ela deve ser praticada numa situação fora do normal. Em outras palavras, a obediência não pode ser apenas praticada quando estamos próximos uns aos outros, mas a obediência deve ser praticada quando nenhum olho é capaz de lhe ver. Há uma necessidade de obedecer, mesmo que esta obediência seja invisível aos olhos da liderança. Paulo diz: vocês sempre me obedeceram quando eu estava com vocês. Agora, neste momento de distanciamento, de prisão, devem obedecer mais ainda. E qual é a exortação de Paulo? Qual é essa terceira exortação? A primeira é: vivam de forma digna do Evangelho. A segunda é: tenham o mesmo sentimento. A terceira exortação, como eu já disse, é: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Continuem a pôr em prática, de forma ativa, real, contínua, intermitente e gradual, a salvação que lhes foi dada. Mas talvez você, como um bom calvinista, você, como alguém que celebra as doutrinas da graça, alguém que valoriza o Evangelho da graça, possa se perguntar: como assim desenvolver a minha salvação? A salvação foi entregue por Deus de forma gratuita, este é o Evangelho, é a boa nova, a vitória nos fora dada, a morte foi vencida. Como assim desenvolver a salvação? O texto está nos dizendo que nós devemos fazer parte da salvação. Deus dá um passo e nós damos outro? Claro que não. A salvação é mediada pela fé, e a fé é um dom de Deus. A salvação, ela pertence ao Senhor. A salvação começa e termina em Deus. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé salvífica. Então, o que o texto está nos dizendo? Uma coisa que eu e você não podemos esquecer é que a salvação,
ela se dá em três momentos distintos. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, isto é, fomos salvos na eternidade, em algum lugar do passado, em que nós não conseguimos detectar. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, eleitos, comprados, escolhidos, segundo a própria vontade de Deus, num tempo inalcançável. A eleição é o ato soberano e livre de Deus de salvar quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Mas a eleição se dá no tempo e no espaço. A eleição ocorre nas nossas vidas, a manifestação visível de que fomos escolhidos por Deus, quando ocorre a conversão. E a conversão não é um ato de vir à frente e aceitar Jesus, como ficou estabelecido no meio evangélico. A salvação é algo que deve ser desenvolvido. Ou eu poderia usar a palavra a santificação do eleito, do salvo, deve ser desenvolvida de forma ativa, contínua, sem paradas, gradual, crescente, em direção até o nosso destino final. E o terceiro e último momento da salvação está no dia da volta de Cristo, no dia em que Jesus transformará esse corpo corruptível num corpo de glória e nós ressuscitaremos para o Senhor e viveremos com o Senhor para todo sempre. Eleição, santificação, glorificação são três momentos da mesma salvação. Isso é algo claro no Evangelho. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse a essa igreja: não sabeis vós que os que correm em estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, Paulo, dizendo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está comparando a corrida da fé, a santificação, a um atleta que corre para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, os crentes, corremos e lutamos e nos esforçamos desenvolvendo a nossa salvação e santificação para alcançarmos uma coroa incorruptível. O próprio Paulo falou algo mais ou menos assim aqui para os filipenses. No capítulo de número 3, versículo de número 12 até o versículo de número 14, Paulo diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo desenvolvendo essa ideia, eu continuo trabalhando para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu continuo exercitando a minha salvação, porque fui conquistado para ser salvo, fui escolhido para a salvação, fui separado, elegido antes da fundação do mundo para ser salvo. Ele continua falando, versículo 13, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando, mais uma vez, desenvolvendo algo à frente, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A exortação do Evangelho é que, apesar do Evangelho ser dado de graça para a minha vida, para a sua vida e para a vida de tantos irmãos espalhados pelos quatro cantos do mundo e pelos tempos da história, o crente deve agir de forma responsável ao Evangelho que lhe foi dado. Ele deve amar, ele deve ser humilde, ele deve viver de forma digna, ele deve imitar a Cristo, ele deve ser obediente à vista dos líderes e quando os líderes não estão vendo. E cada crente é responsável por desenvolver diariamente, obedientemente, em fidelidade e humildade, a sua santificação como exemplo claro e visível da sua eleição. O eleito vive uma vida em santificação. O escolhido esmurra a própria carne, lutando para alcançar a coroa que lhe fora conquistada por Cristo Jesus. Não há nada mais disforme, não há nada mais fora de semelhança com o Evangelho de Cristo do que um crente desobediente, que não ama e que não vive uma vida em santidade, em santificação. Um Evangelho amorfo, sem forma, é um Evangelho desobediente e que não vive em santidade. Spurgeon já nos dizia que muitos estão deitados nas almofadas da eleição, mas não apresentam de forma alguma traços da santificação por meio do arrependimento. Estão indo ao inferno, crendo irem ao céu. E qual é a característica desse desenvolvimento da santificação? Como que isso se dá? Paulo diz: desenvolvam a vossa santificação. Isso é uma exortação, isso é uma ordem, é um desenvolvimento contínuo, com temor e tremor. O que isso significa? Que deve ser um desenvolvimento que tem características internas. O temor aqui são características interiores. É um desenvolvimento de um sentimento de reverência, de um sentimento de querer agradar a Deus, de um sentimento de querer ser santo. O temor é algo interno, é algo que está alojado no coração e na alma. É necessário desenvolver a nossa salvação em santificação com sentimentos interiores, não apenas com atos exteriores. Infelizmente, transformaram o Evangelho, como eu disse, alguns líderes deturparam o Evangelho, transformando-se em tiranos ao invés de líderes amorosos, transformando o Evangelho nos seus próprios castelos, os seus próprios reinos. E há denominações que acreditam que a santificação ela é pautada meramente por acessórios exteriores. Uma veste diferente, um corte de cabelo diferente, um linguajar diferente. Entendam, irmãos, a santificação deve ser desenvolvida em aspectos interiores. Primeiro, um arrependimento do coração e depois o tremor. A ideia de tremor aqui é algo que é visível externamente. O que Paulo está dizendo
é que todo crente deve lutar para ser salvo e santo, deve lutar para se santificar, tendo uma preocupação de honrar a Deus no coração e nas atitudes visíveis. É necessário ter um santo temor reverente a este Deus que nos salvou gratuitamente, graciosamente, mas que exige de nós uma vida digna do Evangelho. Para a gente aplicar isso de forma clara, eu conversei essa semana com irmãos missionários do outro lado do mundo, e esses irmãos me contaram de um movimento que está acontecendo no seu país, em que aldeias inteiras têm sido levadas a Cristo e se convertendo a Cristo, mudando seus hábitos. Mas lá, nesta missão, nesse movimento, nesse mover de Deus, há uma regra: aquilo que eu sei de Deus, eu devo pôr em prática. Se eu conheço um mandamento, devo pôr esse mandamento em prática. Se eu conheço 10 mandamentos, devo pôr os 10 mandamentos em prática. Mas se eu conheço centenas de preceitos, eu devo viver em concordância com esses preceitos. Essa é uma boa dica para a sua vida. Irmãos queridos, amados meus, obedeçam ao Evangelho na minha presença ou na minha ausência, de modo a que vocês desenvolvam a santificação de vocês com atos internos do coração e com atos externos, na medida daquilo que você sabe, de acordo com a caminhada. É algo muito estranho, crentes com 20, 30 anos cometendo erros de crentes com 2, 3 meses. Vivam de acordo com o que for aprendido e coloquem em prática aquilo que lhes é sabido. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Mas Paulo termina essa ideia colocando exatamente a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que parecem ser para alguns crentes, aqueles inclinados ou aqueles próximos à teologia arminiana, que parecem ser algo contrário. E Paulo diz: não, a responsabilidade humana pelo Evangelho da Graça, ela caminha lado a lado e de braços dados com a soberania de Deus. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Responsabilidade humana e soberania de Deus são características essenciais, exigências primárias do Evangelho. E esta é uma certeza, uma esperança, um incentivo, uma motivação para que eu e você vivamos em desenvolvimento de santificação e de salvação, porque Deus é Ele quem efetua em nós o querer ser santo e o realizar ser santo. Pensem no paralítico do Evangelho de João, do capítulo de número 5. Um homem paralítico e que não podia dar ordem a si mesmo para se levantar. No entanto, a palavra do Senhor Jesus é: toma o teu leito, levanta e anda. A ordem de Jesus é poderosa, e esse poder efetua no coração desse homem uma transformação, a ponto do paralítico se pôr em pé e caminhar. Deus age em nós, mudando a nossa vontade, para que, enfim, a nossa vontade se conforme à vontade dEle. Deus, por livre e espontânea vontade dEle,
age nos nossos corações em poder, em graça, em glória, em manifestação, mudando o nosso coração, para que o nosso coração agora, obedientemente, se conforme à vontade do Senhor. Nossa vontade é dominada, é modificada, é restaurada, é transformada, para que eu e você nós aprendamos, para que eu e você não apenas aprendamos, mas consigamos desenvolver a nossa salvação. Deus primariamente opera em nós. E Paulo já disse isso aos próprios filipenses. Ele disse lá no capítulo 1, versículo 6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Aquele que vos chamou é o mesmo que muda o seu querer para que o seu realizar seja feito. Muda os seus sentimentos internos, o temor, que tanto é necessário para desenvolver a salvação, para que, enfim, as nossas volições sejam visíveis nas nossas ações. O tremor é aqui retratado como realizar. Jesus deixou bem claro que sem Ele, nada nós poderíamos fazer. Eu e você não somos capazes sequer de nos santificarmos se antes o Senhor não operar em nós uma vontade em nosso coração, mudando o nosso coração. Sem Jesus, nada podemos fazer. Lembre-se, irmãos, que Paulo já nos disse, inspirado pelo Espírito Santo, que pela graça eu e você somos salvos, mediante a fé, e isso não veio de nós, isso é um dom de Deus, não das nossas obras, não do nosso livre-arbítrio, não da nossa própria santificação, mas dom de Deus, que mudou o nosso coração, para que fôssemos salvos, não por obras, porque Deus não queria que ninguém se gloriasse na santificação, na salvação. No entanto, Paulo, continuando a sua fala aos Efésios, agora, eleitos, escolhidos, salvos pela graça, fomos feitos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, e eu poderia dizer, para a santificação. Um dos propósitos da eleição, além de glorificar a Deus, além da nossa salvação, é a prática das boas obras por meio de um espírito salvo e santo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, feitos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos e caminhássemos nela. Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros, e escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis fruto. Entenda, irmãos, Paulo está dizendo para nós que nós somos amados de Deus, e esse amor custou a vida do Filho de Deus. Agora devemos viver pautados nesse amor, e viver pautados nesse amor é obedecer à doutrina evangélica, viver de modo digno do Evangelho, sermos imitadores de Cristo e vivermos uma vida de desenvolvimento da santificação. E se você disser, não sou capaz, não tenho as condições, eu direi para você, você é mais um, pois eu também não tenho. No entanto, o Deus que nos amou,
o Deus que enviou o seu Filho, aquele que nos escolheu, aquele que nos gerou a fé, aquele que nos salvou, aquele que nos predestinou, esse mesmo Deus continua operando no meu e no coração, para que o nosso querer seja transformado, para que o nosso realizar seja modificado. Esse Deus continua agindo em nós, para que nós venhamos a ser santos e irrepreensíveis em amor, para demonstrar Cristo Jesus ao mundo. Deus continua agindo na vida e no coração dos seus servos. E esse agir de Deus, Paulo termina. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, fora escrito antes da fundação do mundo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, imutável. Esse Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Essa morte gerou em nós amor, nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Esse amor é a característica que nos define, que nos une, que nos diferencia do mundo. Um amor obediente, um amor que obedece a Deus a quem não estamos vendo. Um amor que obedece aos líderes quando os líderes estão distantes. Um amor que é tão real, que age no coração de cada crente, pela vontade de Deus que os elegeu agora, incentivando esses crentes para que eles vivam de forma santa, irrepreensível, na estatura de Cristo, mediante ou em busca do formato de Cristo. Qual é a exortação para as nossas vidas? Nessa quarentena, nesse isolamento social, eu e você devemos viver de forma digna do Evangelho. Eu e você devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: unidade, humildade e solidariedade. Eu e você devemos abrir mão dos nossos rótulos ou títulos para demonstrar esse amor. E devemos fazer isso a despeito dos olhos que nos veem, porque os olhos da liderança podem não lhe ver, mas os olhos de Deus certamente estão sobre você. E eu e você, nesse período, devemos desenvolver a nossa santidade. Devemos orar mais, ler mais a Bíblia, devemos jejuar mais, devemos ser melhores mordomos, devemos colocar em prática tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Devemos viver de acordo com aquilo que já sabemos. E se o nosso corpo, a nossa fé, o nosso espírito é fraco, não se preocupe, pois o mesmo Deus que vos elegeu antes da fundação do mundo está operando dentro do seu coração para mudar o seu querer e assim transformar o seu realizar. A vontade de Deus ainda continua a operar com você. No entanto, você é o responsável por desenvolver a sua santidade. Você é o responsável por desenvolver o seu cristianismo nesse período. Você é o responsável por esmurrar a sua carne e colocar o seu corpo nessa carreira, em busca de uma vida que honre, glorifique e dignifique o nome de Jesus, ou o Evangelho de Jesus. Responsabilidade humana e soberania de Deus nada mais são do que características evangélicas. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude a Igreja Presbiteriana da Capela,
Que Deus ajude a igreja presbiteriana do Brasil, que Deus ajude as igrejas genuinamente evangélicas da nossa nação e do mundo a viverem como escolhidos de Deus, separados em santidade, em amor, em humildade, de acordo com o Evangelho de Cristo. Que Deus faça isso em nós. Aliás, Ele já está fazendo. Que Deus impulsione o seu coração para que você seja responsável por desenvolver a sua própria santificação. Eu quero orar por você nesse instante. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor que está operando em nós, que nos escolheu antes da fundação do mundo e que está operando em nós, mudando o nosso querer, a fim de que realizemos uma vida, obras dignas do Evangelho. A sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, está operando em nós. No entanto, muitos de nós estão vivendo de forma irresponsável ao Evangelho. Não estamos vivendo a vida digna do Evangelho, não estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não estamos nos amando e nem obedecendo às leis, às doutrinas da graça, e muito menos estamos vivendo uma vida de desenvolvimento, de santidade, de santificação. Muitos de nós estão nestes pecados, Senhor, então lhe pedimos a Deus, desperta aqueles que dormem, abra os olhos, Senhor, de irmãos e irmãs, que mesmo nesses mais de 40 dias ainda não tiveram coragem de abrir as suas Bíblias, de dobrarem os seus joelhos, de jejuarem, de clamarem ao Senhor, de se santificarem em temor e tremor. Ajude o Senhor a testemunhar de Cristo, a viver a vida digna de Cristo, a ter o mesmo sentimento de Cristo, a viver em humildade, a viver em solidariedade, a viver em amor. Ajude-os a serem uns com os outros e um com o Senhor. Ajude o Senhor para que eles percebam que o Evangelho da graça nunca pode ser um evangelho barato. Eu suplico, Deus, que o Senhor utilize esse período de quarentena para santificar o seu povo e para fazer o seu povo mais parecido com Cristo Jesus, para que quando tudo isso terminar, as pessoas e os povos ao nosso redor vejam o poder de Deus transformador operando através de nós. Pedimos isso, Senhor, pois sabemos que a sua vontade é esta. Pedimos isso, Senhor, pois sabemos que o Senhor já está operando em muitos corações essa realidade. Te pedimos isso, no nome do seu Filho Jesus. Amém.